O tema de hoje é relacionamentos profissionais. Com os clientes, com fornecedores, vendedores e também com os operários. Esse tema é muito importante porque ele salva a nossa vida muitas vezes. A todo momento a gente está lidando com pessoas. E aí saber se relacionar é uma característica básica dos arquitetos. Então esses relacionamentos muitas vezes vão nos salvar de verdadeiros perrengues. Esse é o Sacadas do Campo de Batalha do Arquiteto. Para você parar de enrolar e ganhar dinheiro mais rápido. Na profissão do arquiteto a gente se relaciona com muitas pessoas. Primeiro clientes, mas também fornecedores, também vendedores de loja, também funcionários de obra, também... O que mais? Parceiros. Parceiros. Também outros parceiros de trabalho, sejam eles executores ou outros parceiros mesmo de projeto. Vamos falar primeiro dos clientes, aquele foco do nosso negócio, né? Aquela pessoa que chega para pagar a gente para fazer alguma coisa para ela. Como é que a gente tem que lidar com eles? Primeiramente, lidar com a ansiedade. Primeiro de tudo, eles vêm primeiro sem saber nada sobre o que é arquiteto, o que é a diferença dele para o engenheiro, qual é a diferença dele para o vendedor, ele não sabe. Ele não sabe qual é o que ele vai receber, quais são os entregáveis, o que tu vai entregar para ele. Ele acha que é o papel desenhado. E assim, ele não tem noção do processo, da tamanho da complexidade e do tempo que demora, né? Então ele fatalmente vai achar aquilo, geralmente teus prazos longos. Então assim, para lidar com essa ansiedade, muitas vezes ele quer começar a obra daqui um mês, daqui 3 semanas, e às vezes é um projeto de uma casa inteira, de uma reforma inteira. Então o primeiro passo é ter noção que você vai lidar com ansiedade e que eles querem tudo para ontem e saber lidar com isso. Explicar do que se trata o projeto, quais são as etapas, qual é o tempo envolvido, o que você analisa, né? Falar de função, de conforto, de estética, toda aquela história que tem por trás do projeto, toda aquela solução. Então, isso é a base, você precisa complicar a situação na cabeça dele, porque na cabeça dele é muito simples, ele só quer fazer um negócio assim rápido. Todos eles vão achar que o prazo e o preço que a gente dá é alto, porque eles não têm noção do trabalho. Então, primeiro dos primeiros, dar noção para ele do tamanho do trabalho que é. E além disso, você precisa desenvolver a empatia, porque muitas vezes esse cliente, ele economizou durante a vida toda para construir a casa. Então olha só, imagina, ou então, sei lá, um jovem casal que acabou de comprar um apartamento, então já gastou uma nota nesse apartamento. Endividado, entendeu? Até. Já está todo endividado, mas ele quer um lar bacana, ele quer receber os amigos, quer receber a família. E aí, veja só, ele vai ter um orçamento limitado. Então, se coloque no lugar dele, e isso é empatia, que é uma regra básica para nós que somos arquitetos e lidamos com pessoas, né? Lidamos com pessoas nesse relacionamento. Porque aí você vai entender melhor as dores dele, vai entender melhor os medos e você vai ser capaz de suprir e até mesmo acalmar e colocar tudo em panos limpos. Isso. Parece um pouco piegas essa questão, mas assim, a pessoa, quando ela contrata qualquer serviço que seja, ela quer ser entendida, porque ela não quer pagar por uma coisa que não vai atender ela. Então, sinceramente, você precisa entender ele, mas precisa entender de verdade, escutar tudo que ele tem para dizer. A dica número 2 aqui, fundamental, escute. E não só escute, entenda, absorva aqueles anseios, aqueles medos e aqueles desejos. Os sonhos que ele tem para aquele lugar, para aquele projeto. Lembre sempre que quem vai morar, quem vai usufruir do espaço é ele. Então você vai proporcionar sempre as melhores soluções para ele, para o cliente, é quem vai morar, né? Quem vai usufruir daquele ambiente. E aí o relacionamento ele tem que ser leve. É muito legal que você tenha seus processos definidos para você andar com isso mais rápido, para você saber horas. Se eu atendi aquele meu cliente assim, e deu tudo certo, ele saiu feliz e contente, então o ideal é que você repita isso. E aí você já sabe encaminhar ele para todas as etapas e de forma muito clara, para que ele tome parte de todo aquele processo, ele te entenda, ele entenda teus prazos
e continue assim, dando paz para trabalhar, porque senão ele fica enchendo o saco pelo WhatsApp. Porque ele não entende o processo, não vai entender as etapas. E é seu papel educá-lo muito bem e dizer, olha, essa etapa encerramos agora, na formalização, formalizar tudo isso, para depois passar para a próxima etapa. Nessa questão de relacionamento, você precisa ter toda a empatia do mundo e levar uma relação leve, tá? Tenha seus processos, mas seja leve. Tente, obviamente, ter os seus processos, mas não ser absolutamente rígido, porque cada caso é um caso, tá? Se você vai fazer um projeto com uma pessoa sem YX, YZ e você geralmente entrega, não tem problema. Para essa pessoa ele não precisa. Às vezes você gosta de fechar pacote completo, a reforma e os interiores, né? Arquitetura e interiores. E aí aquela pessoa, na verdade, tem alguém para executar. Tu gostaria de pegar aquilo para executar, mas o irmão dele é engenheiro e ele vai dar para o irmão dele fazer. Quer dizer, adapte o seu projeto à situação daquela pessoa. Não vai perder o cliente por causa disso e nem vai ficar emburrado por causa disso. É direito dele, tem que ter jogo de cintura. Você tem que ter seus processos, mas não é rígido e burocrático. É uma coisa assim, maleável e leve. Tente levar isso para a relação. Tudo se resolve numa conversa, é verdade. E o atendimento ao cliente é tão importante que comigo, por exemplo, uma senhora chegou comigo por WhatsApp, mandou uma mensagem falando que um órgão público havia pedido um levantamento arquitetônico e também projeto de combate a incêndio. E eu havia me indicado como profissional, e aí eu comecei a conversar com ela, entendi a necessidade. Então eu liguei para ela, entendi melhor qual era a real necessidade, e aí eu vi que eu não tinha essa competência para fazer, que eu poderia fazer apenas o projeto arquitetônico. Agora, o de incêndio e hidráulico eu não faria, mas poderia indicar alguém para fazer. E aí ela ficou assim super feliz, porque eu havia dado essa atenção para ela, sendo que ela já havia procurado outros profissionais, e esses profissionais não tinham dado o mesmo nível de atenção, apenas tinham dado um preço e uma data. Então, assim, ela, mesmo que eu não tenha feito esse levantamento, esse projeto, mas ela guardou meu contato já para projetos arquitetônicos futuros, porque provavelmente eles vão precisar, que já é uma próxima etapa. Então, por meio do atendimento, que também é uma característica sua, que você leva da sua empresa, você é diferenciado, você é capaz de se diferenciar de tantos outros, né, arquitetos por aí, que muitas vezes simplesmente só dão um preço de qualquer forma. E aí ela te indica para poderá já te indicar para outras pessoas. Isso, né? para outros condomínios, já que é um condomínio com vários prédios e aí vai passar por uma reforma futura, dali com certeza virão outros clientes. Ano passado eu coloquei uma promoção na internet sobre cozinhas, eu fiz Black Friday de cozinha. Resolvi colocar projeto de cozinha, reforma sua cozinha, e aí coloquei lá. Várias pessoas vieram falar comigo no direct, porém, uma delas eu resolvi ligar. Quer dizer, para todas as outras pessoas, assim, a gente foi, conversou, a coisa até andou, mas assim, em algum motivo a coisa desandou. A Regiane, que foi para quem eu liguei, a gente conversou. Eu fiquei falando com ela uns 20 minutos no telefone. Ela me explicou tudo sobre a situação. Ela tinha uma cozinha, mas ela queria mudar de casa, e aí ela queria fazer na próxima casa, ela queria saber se dava para fazer o projeto antes, para quando ela mudasse para casa, e se dava para ela, sei lá, pagar agora e para fazer só mais na frente. Era uma situação complicada, porque não era para agora, e a promoção do Black Friday era para agora, e aí, enfim, final das contas, o que aconteceu? Ela gostou tanto, a gente fez o projeto. Hoje, ela me indica para todo mundo, e hoje ela tá guardando dinheiro. Eu acabei de receber uma mensagem, foi início do ano, ela me dizendo: quero fazer o resto da casa toda contigo, tô guardando dinheiro, só queria te deixar sabendo mesmo que eu tô guardando dinheiro para reformar minha casa inteira contigo. Quer dizer, tudo isso surgiu, todo esse relacionamento, todo esse, sei lá, é quase que um fã, né? Uma pessoa assim que te admira, que gosta do teu trabalho. Quer dizer, tudo isso nasceu por causa de 20 minutos de atenção. Quer dizer, é uma colheita muito maior
do que o que a gente realmente de repente plantou, né? Isso, e é muito legal, né, ter essa relação. Quando você tem essa relação com o seu cliente, que você vai, que você conversa e que simplesmente ele te dá praticamente carta branca porque ele confia no teu trabalho. E tudo isso vem desse relacionamento que ele é construído no passo a passo. E receber cartão de crédito do cliente para tu fazer as compras da obra. Essa daí foi auge, né? Quando você inspira confiança, por exemplo, eu já recebi cartão de crédito de cliente para fazer as compras da obra. Quer dizer, eu dou as opções, olha, tu pode me dar o cartão, a gente pode gerar um cartão pré-pago, a gente pode trabalhar com transferência sempre, direto para a loja, tudo mais. E aí a pessoa, não, tá aqui meu cartão, tá aqui a senha. Quer dizer, olha o tamanho, o nível da confiança, justamente pela forma de tu tratar, pela forma de tu pegar o projeto, de tu lidar com aquela pessoa, de tu te mostrar que tu és um profissional e honesto, né? Ser tudo muito claro. E ser tudo muito claro. O tamanho do relacionamento, quer dizer, é muito legal quando a gente tem clientes e no final ele vira amigo. Isso acho que é o auge. Tu vais fazendo amizade conforme os projetos vão entrando e não tem preço que pague um negócio desse. E o melhor de tudo é quando tu reformas um ambiente e o cliente depois te convida para ir para aquele ambiente que você reformou, tipo, faz meio que uma inauguração, um jantar. Já aconteceu, eu fiz a reforma da sala e da sacada e aí a cliente ela gostou e fez um jantar de inauguração e me chamou para participar desse jantar de inauguração. Então assim, gente, é incrível, né? Você se torna tão próximo, você tá tão ali dentro daquela rotina, daquela casa, que se torna, assim, sei lá, algo inestimável, né? Quase familiar, né? Um amigo do peito, assim. Exato. É muito legal. Outras relações importantes com vendedores e fornecedores. Esses vocês têm que guardar, assim, no coração. Debaixo de 7 chaves. Porque, olha... vá em loja a próxima vez e faça amizade com um vendedor, com 2, com 3, com um de cada setor da loja. Exato. Por quê? Porque eles são muito úteis, tá? Eles vão salvar muito a sua pele, principalmente em termos de orçamento e saber se tem estoque e saber, quer dizer, é uma ajuda para o WhatsApp que vai te evitar te deslocar para algum lugar. Economiza tempo. Economiza tempo. Nossa, e assim, honre a parceria. No dia que você for lá para comprar revestimento, compre com ele, né? Porque ele tem a comissão dele de vendedor e isso tem que ser honrado. E é vantagem para ambas as partes, né? Porque você compra com ele te atende bem, você compra com ele e aí fica esse ciclo. Ele se torna o seu amigo, se torna o vendedor amigo e aí sempre você vai com ele. Gente, e assim, a facilidade que ele dá, porque ele dá a opção de fazer transferência de uma conta, de outra conta, de pagar depois no final da semana. Quer dizer, tem fornecedor, eu tive um fornecedor de obra que a gente contratava areia várias vezes e vinha metro cúbico de areia. Como o espaço lá não era muito grande para ficar guardando metro cúbico de areia, de grama, de terra, de um monte de coisa, o que a gente fazia? A gente ia pedindo aos poucos e aí, para não ter que ficar chamando o cliente para pagar aquilo, é R$200, é R$200, é R$300, toda hora, isso todo dia perturbando, a gente acerta para pagar toda sexta. Quer dizer, é um trabalho praticamente fiado isso, com certeza. Exato. Porque ele veio me fornecendo a semana inteira o material e no final da semana eu acerto o valor da semana inteira. Quer dizer, parceria. Se a gente não tivesse um relacionamento interessante, ele não faria isso. E só é possível por causa desse relacionamento, porque ele não vai sair fazendo fiado, né, para todo mundo e qualquer pessoa que chega com ele. Não. Ele vai conhecer o seu trabalho, vai conhecer que você é uma pessoa ética, honesta e vai ficar te cedendo material e aí no final da semana ou a cada 15 dias você paga e vocês têm esses acordos entre si. Uma coisa que aconteceu que foi assim, auge do favor comigo. Comprei mais de 50, foi umas 60 e tantas sacas de argamassa e chegou lá na obra, na hora de comprar, eu não especifiquei a marca. Eu simplesmente, eu quero AC3, AC2, tantos metros quadrados. Resultado, chegou uma marca e o pessoal na hora de usar, os pedreiros reclamaram, falaram que não era boa, que era muito seca, que era farofenta, que o revestimento estava desplacando e tá. Lá 10 sacas de argamassa a menos, eu fui tentar trocar as 55 que tinham sobrado. E aí eu tive a brilhante ideia de esperar o caminhão da loja chegar com as tintas que eu tinha pedido, que também era bastante pedido,
e aproveitar o caminhão para devolver as sacas. Por quê? 25 quilos vezes 55 sacas vai dar aí uma tonelada. E assim, carregar isso num carro de passeio não é viável, vai estragar o carro. Chamar um frete, beleza, podia até chamar, mas aí é R$200, é mais uma tarde de trabalho inteira do pessoal da obra carregando aquele saco para dentro do negócio, quer dizer, atraso de obra, preju, e ia ficar na conta de quem isso? Minha, da arquiteta no caso. Porque na hora de comprar, ela não se atentou a especificar a marca que era para ser. Resultado, o caminhão lá, deixando o material da pintura, eu falei com o motorista, falei com o pessoal do carregamento, liguei pro meu vendedor predileto e aí fiquei, gente, preciso, por favor, o caminhão tá aqui, eu não vou deixar ele ir até eles carregarem essas sacas. E aí eu falo com o fulano, falo com o Beltrano, resultado, desenrolaram lá com o diretor da loja e levaram as 55 sacas de argamassa de volta pra loja. Eu cheguei lá só com a nota, carregando, fiz a troca e no dia seguinte levaram as sacas novas compradas de novo para obra, quer dizer, menos um preju para mim e para obra e tempo de obra economizado. Foi maravilhosa essa situação aí. Tudo isso porque relacionamento. E além disso, e aí você vai montando a sua lista, né, de fornecedores também. Por exemplo, muitas vezes você vai precisar quebrar um galho, fazer alguma coisa do tipo. Por exemplo, sei lá, tirar uma esquadria de alumínio do local. E aí você vai ligar pro seu vidraceiro e diz, pô, tu pode quebrar um galho aqui para mim, tá precisando disso. Se ele não puder fazer isso, ele vai indicar alguém para fazer. Então, assim, a sua lista de contatos, ela nunca vai ser restrita apenas a um fornecedor. Não. O pessoal de obra conhece só gente de obra. Quer dizer, na hora que você tem um fornecedor de esquadria, um fornecedor de piso vinílico e tal, que é um parceirão teu, pô, aí deu um bug aqui na obra com alguma coisa, fulano, tu tem alguém para me indicar? Ele, na hora, porque a tua relação com ele é boa, vocês se ajudam e tudo mais. Vocês dois ganham, né? E aí ele resolve teu problema, indica a gente, aí vem duas, três pessoas lá, aí tu ainda consegue cotar preço, fazer com o melhor e tal. Ou seja, só alegria, parceria. Lá na última obra que eu tava, a gente teve demolição pra caramba. Só que o cliente, né, sempre acontece quando a gente está fazendo uma obra, ele, já que eu estou fazendo essa obra, eu quero fazer mais tal coisa, já que a bagunça já está aqui, né? E aí ele agrega mais um monte de serviço. O resultado, além do que a gente estava planejando, a gente teve que retirar revestimento de garagem de 2 pátios da área externa e e derrubar mais uma parede lá. Então foi entulho demais, foi muito entulho. Acho que nessa obra saíram umas 30 caçambas de entulho, ou mais no final das contas. No final das contas acho que foi mais. Aí tu vai multiplicar 30 por 350, R$300, que é mais ou menos o preço de uma caçamba. Dá 9 mil e tarará 10 mil. Pois bem, gente, não, R$10.000 em retirada de entulho não dá, tem que ver o que eu faço com isso. Fui acionando, tinha um irmão de alguém que trabalhava num negócio desse, que resolveu fazer por R$150 a retirada, desde que fosse no final de semana. Prontamente a gente economizou, foi de 300 e pouco para 150, foi para R$4.000. A gente economizou num relacionamento R$4.500, por causa só de ter contatos e ter relacionamento. E por último, e não menos importante... Por último e não menos importante, é o relacionamento com a equipe de obra. É muito importante a gente falar sobre a equipe de obra, porque são pessoas que estão ali e vão te ajudar muito. Imagina só você que é recém-formado, saiu da faculdade, pegou sua primeira obra e está ali conhecendo, está tateando o mundo das obras e está formando assim uma equipe. Então, essas pessoas, esses operários vão ser verdadeiros mestres para você, porque eles têm mais experiência prática. Então, eles têm, às vezes, 10, 20 anos de experiência. E não cabe a você descartar isso, muito pelo contrário. Use a seu favor aquela experiência deles. Por exemplo, a história das argamassas. Eu comprei aquela argamassa e eu não estava sabendo que ela era seca. Não era a argamassa que eu ia comprar? Não, eu ia comprar talvez uma outra marca. Mas agora eu sei, nunca mais eu compro. Então, né?
E foi o operário que te falou isso, que alertou, né? Foram os operários que falaram, olha, essa argamassa, ela tá colando, mas daqui a pouco vai desplacar. E aí é um problema lá, tu já pensou? Porque a gente é responsável técnico. Se a gente faz uma obra, coloca uma argamassa carachoé, e no final sai um monte de desplacamento, aquele cliente, ele já pagou pelo operário, e ele já pagou pela argamassa. E pelo revestimento que vai E cair. pelo revestimento que vai cair. Quer dizer, se no final, um mês depois, a obra está na garantia, ele vai te acionar. Ele pode te acionar. Um mês depois sai um monte de revestimento, placa lá. Ele já pagou por aquilo. Agora é contigo. Agora é contigo. Por isso é tão prejudicial fazer serviço tão barato, porque às vezes tu não tem nem caixa para lidar com um problema desses. Olha só. Tu imagina, 20 dias depois, começa a desplacar a piscina, piso disso, acabou a obra. Eu já devolvi o cartão da pessoa, entendeu? Eu não vou mais comprar no cartão da pessoa. O problema agora tá na mão da pessoa que comprou errado e nem viu, quer dizer. Eles me livraram de uma boa. Durante a obra eu pude trocar e quem arcou com toda a troca e o pessoal ainda estava na obra, quer dizer, fizeram algumas partes da obra, mas aí foi retirado e refeito e ainda estava em tempo e ainda estava incluso na mão de obra, porque não saiu mais caro por causa disso. A mão de obra. A gente trocou por uma argamassa mais cara, mas a mão de obra manteve. E a obra estava lá, e estava todo mundo lá, e não sobrou para quem? Para o arquiteto. Então, saiba ouvir. E nesse momento é que você vai montar a sua equipe, porque essa galera, esses operários que estavam ali e vestiram a sua camisa, eles vão continuar com você. Então, você vai priorizar o trabalho com eles, porque eles vão ser a sua equipe de obras. E quando você mantém um bom relacionamento no canteiro, você evita falatório, que é uma coisa, assim, muito chata, que é aquela pessoa que chega no canteiro e briga com todo mundo, fala que tá tudo errado e vai embora ali. Quer dizer, na hora de chamar a atenção de alguém, todo mundo já ouviu falar isso, mas vale a pena repetir. Chama pro lado, dá uma conversada. Tu não acha melhor que isso aqui? Não tá meio torto esse reboco, a tinta vai ficar toda ondulada, vamos dar uma melhorada nisso aqui e tal, tarará. Quer dizer, chama no canto pra falar, chama no canto pra mostrar os erros, mas assim, elogia em público, que assim é ótimo. Que aí, olha, fulano, isso aqui ficou maravilhosamente bem, tu até estimula o outro que escutou a melhorar ali o lado dele, porque ele também tá querendo ouvir elogio. Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Todo mundo gosta de receber elogios e todo mundo prefere ser chamado a atenção ali no cantinho. Eu tenho pelo menos 3 pessoas que eu conquistei por causa de elogio, mas foi um elogio sincero, realmente. Era uma pessoa nova que tava vindo de indicação, e aí na hora que a coisa ficou pronta, eu olhei e falei, quem foi que fez isso daqui? Foi fulano de tal. Eu falei, parabéns, você ficou muito bem esse acabamento, esse recorte arredondado aqui, que poderia ter dado super errado. Sim. Ficou super bem feito, e aí ele ficou, nossa, obrigada, tal. Quer dizer, hoje é uma pessoa que eu posso ligar e falar, Jader, vem aqui, me ajuda, e ele, beleza, vou, tudo nasceu por causa de um elogio. Sendo que muitas vezes esses operários, se a gente for parar para pensar, eles levam muita esculhambação por aí de outros profissionais. E aí quando você chega e faz um elogio sincero, verdadeiro, cara, para ele assim, ele ganha um dia. E isso pode ser uma marca da sua empresa, essa forma de lidar com o funcionário. Ficar lidando com as pessoas na base da picuinha, da reclamação, é muito ruim a longo prazo. É muito mais saudável para você e para eles que esse relacionamento também seja leve. E aí, assim, evita uma coisa muito importante, que é você virar de costas e eles ficarem falando mal de você. Então, eu já vi situações, gente, em obra, que o engenheiro, assim, chegou aos berros, sabe? Gritando mesmo, sabe? Falando que tinha ficado uma porcaria o revestimento, que a pintura não estava boa, não sei o quê. Ainda que não estivesse a melhor coisa do mundo, mas, pô, precisa dar esse show? Não precisa falar com ninguém assim. E aí, sabe o que acontecia? Todas as vezes que ele fazia isso, ele virava de costas e saía, ele virava piada. Todo mundo falava dele, todo mundo ria, dizendo assim, ele acha que é o quê? Tá aqui fazendo isso e tá achando que tá abalando. E não tá, cara, tá só passando vergonha. E assim, você também é responsável por essas pessoas em relação ao cliente. Da mesma forma que você vai defender o projeto e a qualidade do projeto para o cliente, e você vai garantir que eles façam um bom trabalho, que fique tudo bem assentado, bem bonito, enfim, tudo nos eixos. E
o cliente saia satisfeito, da mesma forma, você é a pessoa ali no meio que vai defender eles de um cliente sanguessuga. Porque às vezes os clientes querem aproveitar que aquela mão de obra está lá e que ela está fazendo alguma coisa para dar uns servicinhos extras para ele, incluso naquele orçamento. Quer dizer, ele queria fazer o ambiente XYZ, mas aí pinta mais esse daqui, mais essa parede aqui que tá ruim. Quer dizer, tem limite, né? Tudo bem, ele vai pegar um pedaço que descascou de uma parede e refazer. Total, ok. Mas aí ele vai pegar e vai colocar outra coisa assim, incluso dentro do pacote e vai explorando o operário. Quer dizer, é seu papel também proteger seus operários, porque são pessoas importantes também para sua equipe. Eles, no final das contas, são sua equipe. Por mais que você não tenha carteira assinada, que eles sejam parceiros de obras, que você chame obra a obra e não tenha nada de vínculo, eles são seus parceiros de vida, de arquitetura, né? Volta. De profissão. Eles são seus parceiros de profissão. Quer dizer, tu vai gostar que na próxima obra ele, não, doutora, eu não vou mais trabalhar contigo, porque o fulano de tal segurou meu dinheiro e eu tive que ficar trabalhando lá mais uma semana. Eles também têm direito de ter o dinheiro deles na hora certa. Você também tem que vistoriar o pagamento deles na hora certa. E assim, eles têm família, eles têm as coisas deles. Eles não ficam à mercê do teu cliente, do outro cliente. Então, defenda os dois lados, que você vai ser uma pessoa bem vista por todo mundo. O seu papel de mediador no meio dessa relação entre cliente e operários também. E acho que para encerrar, a gente pode falar assim de uma questão muito importante, que é você... Cadê? Uma questão muito importante, que é você não sabe o momento que ninguém está passando, tá? Às vezes as pessoas têm problemas e às vezes são grandes problemas, tá? O pessoal de obra, ele não é de obra porque ele teve trocentas opções na vida. Às vezes ele não teve nenhuma e aí ele foi fazer obra. Então, assim, eu tô falando isso porque eu passei por uma situação, nunca saiu da minha cabeça. Um senhor pedreiro estava fazendo obra. No dia seguinte que eu fui ver o serviço do dia anterior, eu vi vários gatos, né? E aí eu tenho cuidado para falar. E mesmo assim, eu falando com todo o cuidado do mundo, eram vários gatos. E assim, a pessoa que fica ouvindo que ela errou aqui, ali, e é muito, aquilo, querendo ou não, machuca, né? Dá uma dorzinha. E assim, em algum momento ele pegou e falou: minha filha, você não sabe nem como eu tô. Eu tô aqui hoje em pé, mas você não sabe nem como eu tô. Eu fiquei assim, desculpa, pode deixar tudo como está. Não, assim, sabe, ter respeito, tá? Era um senhor mais velho do que eu tava ali vistoriando a obra, defendendo uma outra pessoa, né, que é o cliente, para a qualidade daquele serviço, mas assim, não tem direito algum de colocar ninguém para baixo. Quer dizer, seja sempre aquela pessoa que deixa um ambiente melhor quando você saiu do que quando você chegou. Interessante isso, né? Legal. Beijo, tchau. Quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem. Não, acho que não.